Galera, Palmeiras atropelou o Juventude 5-3, uma grande vitória do Verdão hoje, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Veiga marcando 3 gols e o Palmeiras conquistando mais 3 pontos, muito importante, agora ficando a um ponto, né, do Botafogo. Tá encostou, né, já estava ali colado, e essa sequência aí do Brasileiro promete mais emoções. Bora acompanhar aqui o pós-jogo do Verdão, pessoal da ESPN Brasil, deixar os créditos aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. O Sport Center está de volta com o jogo que fechou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima do Palmeiras, 5-3 em cima do Juventude em Caxias. A gente mostra para vocês os gols então dessa partida e, claro, vamos discutir bastante todo esse jogo, com 3 gols do Rafael Veiga, André Kfouri, também uma partidaça do Estevão, que foi quem abriu o placar para o Palmeiras depois desse passe do Felipe Anderson. Pois é, Bruno, foi um tremendo jogo de futebol, como disse o Zinho agora há pouco, e 2 jogadores fizeram participações, assim, decisivas em mais uma vitória do Palmeiras. Um foi o jogador que fez esse primeiro gol que a gente acabou de ver, né, enquanto a gente observa o empate do Juventude na bola parada, mas o Estevão mostrou de novo porque ele é o craque do time. E o Rafael Veiga, com 3 gols, talvez tenha sido um destaque ainda maior do que o menino brilhante do Estevão. Aí o primeiro gol do Veiga com assistência do Estevão. O Palmeiras respondeu muito bem ao nível de competitividade que o Juventude mostra quase sempre quando joga em casa. O jogo foi, obviamente, pelo placar, você pode suspeitar se você não viu a partida. 5-3, lá e cá, o resultado esteve em dúvida até o trecho final, porque o Juventude também luta muito e hoje foi efetivo. Estranho, né, o Palmeiras levar 3 gols, mas fez 5. Esse é o jogo que quebra o recorde de gols do Campeonato Brasileiro. Rodada 30 não tinha acontecido ainda um jogo com 8 gols. E o Rafael Veiga é o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro de 2024 a fazer 3 gols no mesmo jogo. O Estevão ser decisivo não é uma novidade e nem significa um problema maior para o Botafogo, que é com quem o Palmeiras luta pelo título brasileiro desse ano, porque todo mundo já sabe a capacidade desse jovem jogador, essa joia, esse diamante do futebol brasileiro. A má notícia para o Botafogo é que o Veiga terminou o jogo muito forte, né? Ele é o autor do último gol. A parte física do Rafael Veiga foi uma questão até essa altura do campeonato, essa altura da temporada, digamos assim. O Abel assume a responsabilidade por ele ter sido usado demais e não estar no seu melhor nível, mas ao que parece ele recupera o seu melhor nível nessa reta final, últimas rodadas, e o Palmeiras fica mais forte, evidentemente, quando ele está jogando desse jeito. O Juventude só havia perdido 2 jogos em casa, uma partida para o Criciúma, outra para o Internacional, então isso mostra como realmente o resultado do Palmeiras jogando fora de casa é importante. Zinho, com o Rafael Veiga, que o André destacava, também, claro, o Estevão, mas o Veiga chega a 99 gols com a camisa palmeirense, igualando a marca do Edmundo, e além disso, nesse momento onde o Palmeiras perdeu um jogador onde o Veiga dividia até essa função ali na equipe, que é o Maurício, né? Então o Veiga agora mais uma vez centralizado e respondendo e bem. Essa é a má notícia para o Botafogo? Você concorda com o André Kfourizinho? É uma má notícia para o Botafogo nessa luta, nessa disputa que está muito se desenhando para ficar entre os dois. Fortaleza, quando empata com o time alternativo do Atlético Mineiro em casa, desperdiçou uma grande oportunidade. E a próxima rodada, o jogo do Fortaleza é contra o Palmeiras fora de casa. Então, um bom resultado do Palmeiras, que para mim é favorito no jogo, pode deixar o Fortaleza fora totalmente dessa briga. Já abriu aí uma vantagem. Mas se o Palmeiras vence essa próxima rodada, fica mais difícil para o Fortaleza. Essa briga se desenha muito. Botafogo e Palmeiras, que vão se enfrentar no Allianz Parque. Imagina quando chegar lá nesse compromisso, se não me engano é dia 1º de dezembro, né? Ou seja, é uma disputa que jogadores do Palmeiras, que agora focados só no brasileiro, melhoram fisicamente. A gente viu o nível de jogo, o Kfouri foi perfeito. O André, quando ele fala que o Veiga termina o jogo inteiro, forte fisicamente, precisou muito dessa parte física, porque o jogo foi muito disputado.
o Juventude precisa, no confronto físico, tentar igualar o jogo. Tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor, tem muito mais opções. Olha para o banco, né? O Abel, ele busca do banco soluções. E olha que ele não botou o Dudu, não botou o Rony, não botou o Lázaro. A turma da frente ele não colocou no jogo. Ele começou a mudar volante, os laterais, fortalecendo esse setor, porque realmente o Palmeiras tomar 3 gols, pra gente não é normal, né? A gente analisar isso. O Palmeiras sempre é um time muito sólido defensivamente. Mas resolveu na frente com o momento do Veiga novamente, assumindo a responsabilidade. Ele estava sendo cogitado, né? Ou havia uma desconfiança, se o Maurício não machuca, de repente o Veiga não seria titular. No meu time o Veiga joga. No meu time eu escalo ele como titular. Ele é um meia, camisa 10, articulador e que pisa na área para fazer gol. Então ele, sem a bola, ele entende o jogo, ele se compromete com o time, mas quando tem a bola, é meia que faz gol. Olha os números que você passa, Bruno. Então é um cara diferente e é uma notícia ruim para o Botafogo. E são gols nessa trajetória dele no Palmeiras, sempre em jogos grandes, claro, jogos decisivos e também importantes, André. Sim. Você pegar uma partida em que o Veiga foi muito bem, jogou próximo ou no nível máximo dele, que é o nível que a gente conhece, é o nível ao qual ele nos acostumou, e o Palmeiras não venceu, você vai ver que são ocasiões muito raras. Assim, quando o Veiga joga bem, o Palmeiras está perto daquilo que ele quer. No futebol é aquela coisa, um jogador pode, num lance decisivo, ganhar um jogo, pode ganhar 2 jogos. Ao longo de um campeonato, o time precisa estar à altura, né, em relação a entrosamento, capacidade coletiva, que é o que o Palmeiras, nessa era, digamos assim, Abel Ferreira sempre mostrou. Né? O time do Palmeiras sempre foi uma equipe, um conjunto muito forte, às vezes com mudanças de escalação, todo mundo sabe qual é o seu papel, o time tem coletivamente um nível difícil de alcançar. Eu acho que essa é a marca desse período da história do Palmeiras, que é muito glorioso, muito também por causa da competência desse treinador. Mas tem peças que você precisa destacar. E ao longo dessa era toda, o Rafael Veiga é uma dessas peças. E hoje ele demonstrar o nível de competição, porque ele é um jogador dos tempos modernos, que alia uma capacidade técnica, um talento para jogar futebol que a gente não vê em muitos outros atletas no nosso país, mas ele tem uma capacidade física para competir que também é fora do normal. Então, quando ele consegue juntar tudo isso, o Palmeiras tem nesse jogador alguém capaz de fazer a diferença. Já vou querer saber do André e também do Zinho sobre o Estevam, que fez também uma grande partida, mas antes eu vou chamar também o Gustavo Berton para participar aqui do programa conosco, porque a gente aguarda, claro, também, não é, Berton, a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Um jogo de 8 gols, bastante movimentado, e a gente faz as contas também, Berton. Nesse momento, o Palmeiras 1 ponto atrás do Botafogo em uma rodada perfeita, já que além do Botafogo, Flamengo e Fortaleza também deixaram pontos pelo caminho, Berton. Bruno, boa noite para você, o Andréuzinho, todo mundo que está acompanhando. O Palmeiras chega de vez, né? Já estava brigando, obviamente, com o Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro, mas agora encosta de vez no líder do campeonato, fica 1 ponto, num jogo onde, além de tudo que o Zinho e o André comentaram a respeito dos talentos do Palmeiras, me parece também que um dos grandes méritos do time é manter os nervos no lugar em momentos de principais pressão no jogo, né? Porque o Juventude chegou a empatar 2 vezes, fez um 3-2 e a gente que estava aqui no estádio sentia, né, o Alfredo Jaconi pulsando naquele momento, empurrando o time para cima do Palmeiras, e mesmo assim o time do Palmeiras mantém a cabeça no lugar, coloca a bola no chão e consegue ser muito efetivo. O Palmeiras não teve, além dos 5 gols, obviamente, não teve mais alguma outra chance, claro. Talvez uma com o Felipe Anderson ainda no primeiro tempo, onde ele acaba colocando a bola para fora, mas às vezes que o Palmeiras chegou no gol do Juventude, conseguiu ser efetivo. E esse é também um dos grandes méritos desse time do Abel Ferreira, que claro, né, aí tem jogadores talentosos para fazer a diferença, principalmente no ataque, o hat-trick hoje do Rafael Veiga. E esse menino Estevam, o Bruno, vale a pena a gente comentar, a gente que não tem a oportunidade de ver esse garoto toda hora aqui, né, olho nu, é impressionante a qualidade desse garoto. Teve uma arrancada pela esquerda, onde ele ganha do marcador num contra-ataque, é derrubado, levanta,
vai com a bola para a proximidade da grande área e, se não me engano é o Jadson, que até acaba recebendo cartão amarelo, não faz uma nova falta, quase um pênalti, porque foi ao lado da área, ele invadir a grande área, ficar cara a cara com o goleiro e criar uma nova situação de gol. Então esse é um Palmeiras que realmente não só chega para brigar pelo título, mas olha, assusta bastante a equipe do Botafogo que está lá na frente, numa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente está aqui ainda posicionado, né, na parte da arquibancada, a zona de imprensa aqui do Alfredo Jaconi, já estou descendo ali para fazer, obviamente, a entrevista do Abel Ferreira, a zona mista do jogador do Palmeiras que passar por ali se permitirem que a gente faça, e do lado do Juventude fica, claro, esse sentimento de frustração pela derrota, pelo grande jogo que fez o Juventude, mas um sentimento até de que o Juventude, olha, enfrentou bem. O Juventude venceu aqui, só para vocês terem uma ideia, Flamengo, venceu o Fluminense, fez grandes confrontos nesse Campeonato Brasileiro e fez mais um contra o Palmeiras, mas aí sobrou o talento da equipe de São Paulo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas fica o sentimento que o Juventude pode ainda mais nesse campeonato, embora com essa derrota tenha ficado 2 pontos da zona do rebaixamento, tinha dado uma respirada, mas volta a olhar lá para baixo e o Palmeiras chega de vez nessa briga pelo título. Vou me deslocar por aqui, Bruno, na sequência já chamo lá da zona mista, quem sabe até da entrevista com o técnico Abel Ferreira. Quero ver se você vai conseguir marcar o Estevão, tá bom, Berton? Corre lá então. Será que esse consegue, é difícil, André? Não vou nem tentar. Tá bom. Tudo bem, vai. Se você não conseguir, a gente compreende. Um dos grandes sinais do nível de futebol que o Estevão tem e a diferença que ele já representa tão cedo na carreira é assim, o alarme que você percebe nos defensores adversários quando ele vai se aproximando da área. É uma coisa fora do comum, assim. Porque já se sabe que marcá-lo de perto não funciona. Porque um drible e a casa cai. Marcá-lo de longe é um problema quase tão grande, porque ele tem espaço para se perder. Ele controla muito bem a bola, o nível de domínio que ele tem é fora do comum para um jogador dessa idade. O primeiro gol, ele recebe um cruzamento no movimento que ele faz em diagonal, marcado, o goleiro saindo, ele limpa ao dominar e já coloca para a rede com uma compostura dentro da área é incomum. A maioria das coisas que ele faz no campo de futebol, um menino de 17 anos não deveria ter capacidade, calma e clareza para fazer. Ele tem tudo isso. Então, já dá para a gente imaginar o jogador que ele vai ser pelo que ele é e o alarme causado quando ele recebe a bola perto da grande área, no sistema de defesa do adversário, é um sinal claro do perigo que ele representa desde já. A gente tem uma tela que mostra números do Estevãozinho, inclusive vale lembrar que também no Rio Grande do Sul, em um jogo contra o Grêmio, ele fez uma partidaça, foi fundamental, num jogo que parecia já perdido pelo Palmeiras. No gramado terrível, horrível, né? Ele fez um gol de fora da área, batendo a bola no ângulo, que foi um negócio de outro mundo mesmo. Melhor jogador do campeonato, o Estevão então tem 10 gols, assim como o Hulk, tem um gol, ambos têm um gol a menos que o Pedro, que é o artilheiro ainda da competição. O Estevão tem 8 assistências, então em participação em gols ele é o primeiro. Finalizações certas, ele é o terceiro com 27, chances criadas, as claras, são 9, ele é o terceiro, um gol e uma assistência contra o Juventude. Além desses dados, vale lembrar a ausência que o Estevão, né, como o Palmeiras sentiu a ausência dele justamente no momento de baixa do clube ali em agosto, né, naquelas decisões de Copa do Brasil e de Libertadores, Sim. Foi justamente no período onde o Estevão esteve contundido. Porque ele é aquele jogador difícil de ser substituído pela característica, né? Você perde um Veiga, você tinha o Maurício ainda, o Felipe Antos pode fazer essa função, não tem o Flaco Lopes, o Rony pode entrar ali. Então, assim, os laterais, né? A gente tem visto o Abel Ferreira fazer essas mudanças, volantes ali também. Agora mesmo, o Aníbal está suspenso, deve jogar o Zé Rafael, mas tem o Fabinho também. Então, para cada posição, o Abel, eu posso te dizer que ele tem 2 jogadores. Mas na do Estevão, assim, eu gosto de alguns jogadores, né? Vamos dizer, o Rômulo, o Lázaro, o próprio Rony pode fazer o corredor. O Dudu seria o cara diferente, mas aí tem a questão física, essa coisa toda. Não tenho. No momento, ele é o protagonista do time, tem ótimos jogadores do Palmeiras. O espírito coletivo do Palmeiras, para mim, é a grande força dessa era vitoriosa do Abel Ferreira. A valorização que ele dá para o coletivo. Mas ele hoje tem um jogador que
mesmo nos melhores momentos do Dudu, eu não sei se o Dudu era esse protagonista sozinho. Não era. Não era. Dividia-se as responsabilidades nas eras aí, todas aí, de vitórias e mais vitórias do Palmeiras. Você pode pegar. E até tem herói improvável. O Davis foi que fez gol em final de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Então, assim, teve grandes momentos de Rafael Veiga e Rony, Rústico, artilheiro de Libertadores. Mas esse momento do Palmeiras, quando o Estevão não está no jogo, para esse 1 contra 1, para esse drible, para essa desarticular a marcação adversária, quebrar as linhas de marcação, esse facão que ele faz, né, para receber o passe do Felipe Anderson como ele recebeu, eu fui meia, né? Então, assim, quando a gente tem um jogador à nossa frente que te dá essa opção, você sendo um bom meia, que tenha um bom passe como o Felipe Anderson tem, esse cara te dá muita possibilidade, te dá muita condição. Eu adorava jogar com esses atacantes, esse tipo de atacante, Edmundo, Edilson. Então, assim, que tem a velocidade e quando você coloca ele no 1 contra 1 contra o adversário, você sabe que ele vai ganhar, ele vai vencer o duelo. E o Estevão está nesse momento, está nessa fase. Agora, o que chama a atenção é que o André falou, e eu concordo totalmente. Tem 17 anos. Não é muito normal. Eu não gosto de ficar rasgando tanto elogio quando o garoto ainda tem um caminho longo, e ele tem um caminho longo, mas vou te dar um exemplo. O Endrick, que havia um clamor pelo Endrick. Eu falei, calma, gente, calma, o Abel sabe o que faz, calma, vai ter a hora dele, vai ter o momento dele. O garoto fez com que o Abel mudasse esse estilo de calma, a hora é agora, é a hora do garoto. O garoto realmente está sobrando, faz uma diferença nessa parte ofensiva, é fundamental para essa reta final do Palmeiras buscar um título, um tricampeonato, né? A luta vai ser acirrada com o Botafogo, que tem um excelente time também, tem ótimas opções, o Arthur Jorge, mas o Palmeiras chega muito forte nessa reta final. Um ponto de diferença e enfrenta o Botafogo em casa. Galera, é isso. Palmeiras passou o carro no Juventude, 5-3, uma vitória muito importante, botando ainda mais pressão no Botafogo, que é o líder do Brasileiro. Essa é a diferença. Agora, de apenas um ponto. O Palmeiras só depende de si para conquistar o título. O Veiga hoje fez uma partidaça. Estevão também joga muita bola. O Estevão, garoto, joga demais. E o Palmeiras fazendo um bom jogo. Esse que foi, se não me engano, é o jogo com mais gols no Campeonato Brasileiro. 8 gols. Palmeiras abriu o placar. Juventude conseguiu marcar também. E o jogo, principalmente do segundo tempo, né? Foi um jogo mais quente. E o Verdão conquistando esse resultado muito importante. E a focar, né, nas próximas partidas, rodada após rodada. Próximo jogo, confronto aí direto na parte de cima, que é o Fortaleza. E o Verdão vai com tudo em busca de mais uma vitória. Mas foi um bom jogo hoje. Um jogo bem movimentado lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Juventude é um time chato de se enfrentar na sua casa. Mas o Palmeiras venceu com todos os méritos. O Veiga foi o cara do jogo, marcando 3 gols. O Veiga que voltou a jogar, né, aquele bom futebol. Teve um momento nessa temporada que ele não estava bem, chegou até ir para o banco de reservas, mas voltou a jogar naquele bom futebol. Uma vitória do Palmeiras para botar ainda mais pressão para cima do líder Botafogo. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para fortalecer, valeu e até a próxima, galera.